Nesta noite vocês vão ver algo realmente maravilhoso, tá? Eu convido o pastor Claudemir para que ele venha e dar algumas pinceladas para vocês do que vai acontecer durante esses próximos meses, pelo menos até o mês de julho, ok? Boa noite, que bom que vocês estão aqui. O tempo passou rápido, né? Parece que foi ontem, a gente estava fechando os estudos do ano passado e nós estamos tendo o privilégio de revê-los novamente. Como é bom a gente rever os amigos, né? E saber que estamos aqui para a gente estudar a palavra. Esse ano de 2019, a gente vai fazer um pouquinho diferente. O ano passado nós estudamos as profecias, né? Foi de Daniel e Apocalipse, né, professor? E a gente caminhou aí pelas profecias bíblicas. Esse ano a gente vai ter o privilégio de estudarmos juntos sobre alguns personagens da Bíblia. E na realidade, eu estava conversando com o professor Silas, ele estava me colocando um pouquinho a par da ideia do projeto. A gente estudar um pouquinho, não praticamente somente sobre a vida das pessoas, mas como Deus atuou através do seu caráter, através da sua graça na vida dessas pessoas. Porque a gente olha para as narrativas bíblicas e nas narrativas a gente vê assim, pessoas que realmente andaram corretamente com Deus, a gente vê outras pessoas que tiveram seus altos e baixos, e nessas narrativas como que Deus atuou e como que Deus atua na nossa vida, porque os séculos se passaram, mas as mesmas biografias do passado são as biografias que se assemelham à sua vida e à minha vida. Por isso vai ser um privilégio juntos estudarmos sobre essas narrativas e vermos como Deus atuou no passado e como Deus é um Deus eterno, Ele atua hoje no presente da mesma maneira que atuou no passado. Sejam bem-vindos, que o Espírito Santo mais uma vez esteja conosco, iluminando a nossa mente, iluminando a mente dos palestrantes, que Deus também abra caminhos na terça-feira para a gente poder chegar até aqui. A gente sabe que não é tão simples, é tão fácil, a agenda de vocês, o trabalho, não é a família, tantas coisas que às vezes podem interferir, né, na nossa chegada aqui, mas é um privilégio muito grande tê-los aqui, que vocês se sintam bem, aqueles que estão chegando pela primeira vez. Quantos estão vindo pela primeira vez? Vamos ver aqui? Olha, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Só podem se apresentar? Já se apresenta aí para as tuas amigas? São duas amigas, né? A Isa e a Ideni. São irmãs. Ótimo. Daniel, você pode apresentar seu amigo aí? Ele é o Lucas. Da família. Oh, maravilha, seja bem-vindo aí, Lucas. Lucas, mais alguém está chegando? Como você está? Curva a fronte. Podemos orar? Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome nessa noite. Primeiro porque olhamos para trás nesse dia que já se findou e a gente só pode te agradecer. Agradecer por Tuas bênçãos, agradecer pelo privilégio de tê-lo ao nosso lado em todos os momentos. Agradecer porque a vida o Senhor nos protegeu e a Tua graça e o Teu amor, tenho certeza, que esteve conosco em todos os momentos. Obrigado também por podermos rever os nossos amigos. E em meio aos amigos podemos dar a Tua palavra, que ela nos exorte, que ela nos anime, que ela fale para o nosso coração, que mais uma vez o Seu caráter e a Sua vontade possa ser expressa através da Tua palavra, através da Bíblia, e que nós possamos sentir o Espírito Santo aqui em meio a nós, para que através da influência dEle, a gente possa entender a Tua palavra e mais ainda colocarmos na praticidade da espiritualidade de nossa vida. Amém. Senhor, também te agradecemos pelo privilégio mais uma vez de termos conosco o professor Silas. Tem sido uma bênção para nós. Amém. Um homem do Senhor, um homem iluminado pelo Teu Santo Espírito, um homem que tem o dom do ensino. Obrigado porque ele tem estado aqui com a gente e mais uma vez se propôs a continuar conosco durante essa jornada. Amém. Que o Senhor também abençoe a cada um que está aqui, que a Sua presença, por favor, possa ser sentida no nosso coração, na nossa mente, ao nosso lado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes do professor Silas falar, eu queria apresentar para vocês, para aqueles que não conhecem ainda, nós temos aqui o nosso querido pastor. Por favor, pastor, venha aqui, pastor Irineu Moraes. Onde está a Kátia? Vem, Kátia, aqui um pouquinho.
Para aqueles que estão chegando agora, nós temos um privilégio de ter aqui um pastor que está nos ajudando, nos auxiliando também no ministério aqui de nossa igreja, é a Kátia e o pastor Irineu. Eles ele terminou o seminário de teologia o ano passado aqui no Instituto Adventista Paranaense, e aí foi chamado por Jesus para estar com a gente. Sejam bem-vindos, Kátia e o pastor. Eles também têm uma menina, ela está por aqui? Está por aí. Está por aqui? Está por aí. E nós estamos bem felizes pela presença de vocês. Se sintam bem no nosso meio. Sei que vocês vão ficar aqui com a gente nas terças-feiras. Sejam bem-vindos aqui no nosso estudo. Obrigado. Se você está curioso em saber o que está escrito aqui no quadro, deixa eu ajudar você. A menos que você seja craque em hebraico, você está com dificuldade, tá? O que está escrito aí no quadro é um nome de um dos personagens da Bíblia, o primeiro que nós vamos estudar hoje, e ele está escrito aí do jeito que a Bíblia foi escrita, há 3.500 anos atrás. Isso aqui é hebraico, portanto esquece o que você sabe de português, ok? Hebraico começa daqui para lá. Isso aqui é um Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico. Isso aqui é um Daleth. O Daleth é equivalente ao nosso D. E isso aqui é um Mem. Portanto, nós temos um A, um D e um M. A, D, M. Esse é o nome. E você vai ver quem é que deu esse nome para ele. Você vai se surpreender com isso. E tem uma história espetacular. O importante não é a história do ADN. O importante é o seguinte: o que é que nós aprendemos do caráter de Deus através do estudo dessa história? Portanto, nós vamos começar sempre com a leitura de alguns textos bíblicos. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Esse é fácil achar. Como nós temos aqui muitas versões diferentes, pode ser que a pessoa que vai ler não leia necessariamente na versão que você tem. Isso não quer dizer que a tua versão seja inferior à dela ou o contrário. São versões diferentes. Dona Marisa. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Comigo aqui, ó. Quem está falando aí? Primeira frase, Dona Marisa. Também disse Deus. Quem que está falando? Deus. E olha, eu vou falar muito sobre o caráter de Deus no final dessa conversa hoje. Ok? Veja só. Comigo aqui, pessoal. Deus é ótimo em uma porção de coisas. Nós já aprendemos uma coisa de cara aqui. Deus gosta de ordens imperativas. Ele é ótimo nisso. Primeira ordem dele: Façamos o homem. ok? Ele não perguntou para mim: será que a gente pode fazer? Vamos fazer um conselho, vamos fazer uma eleição, plebiscito. Não tem esse acordo com Deus. Ele disse: façamos, ponto. E agora então, o que nós vamos estudar é a história de alguém que Deus me ajudem. Fez. Ok? É a história de alguém que Deus fez. Continuando no livro do Gênesis. A senhora, por gentileza, capítulo 2 agora. A senhora vai ler para mim o verso 4 e o verso 5. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o sol. Olha aqui, ó. Nós estamos lendo isso em português, né? Português não é exatamente o hebraico. Mas olha só, Dona Marisa, tanto no texto que a senhora leu, está aquelas 3 letras em hebraico, um Aleph, um Daleth e um M, A, B e M, como no texto que a senhora leu também. Eu já vou chegar lá. Cada um dos versos que nós estamos lendo tem no original hebraico o nome do nosso personagem. Apesar de que até aqui o único nome que nós lemos é o de Deus.
Tudo bem? Vamos continuar lendo. Dona Jane, por favor, é o verso 7 agora. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe assoprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. De novo, esse texto que a Dona Jane leu também tem, em hebraico, tem um Aleph, tem um Daleth e tem um M. Vamos continuar. E agora então, Deus faz alguém do pó da terra. E olha o propósito de Deus para essa pessoa. Vinícius, por favor, Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Uau! Quando Deus fez o homem, Ele fez para quê? E fazer o que no jardim? Cuidar do jardim. Você está entendendo que tem gente que é agricultor e é feliz? E agora então, Deus faz um homem, de novo aí aparece o nosso personagem, apesar de por enquanto não aparecer nome nenhum. Vamos continuar vendo a história, versos 19 e 20. Silvia, por favor. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse lhe chamaria, e o nome que o homem disse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, se colocou para o homem alguém que auxiliasse e lhe correspondesse. Muito bem. A gente aprende uma coisa importante aqui. O homem não foi feito para ficar só. São poucas as pessoas que conseguem viver realmente só. E acreditem, a maioria delas não é feliz. Nós somos gregários. Isso quer dizer o quê? Nós precisamos de outras pessoas. É por isso que esse encontro das terças-feiras é tão legal. Agora o personagem vai aparecer com todas as suas cores. Seu Renato, nós vamos para o capítulo 5 do Gênesis. O senhor vai ler para nós, seu Renato, do verso 1 ao verso 5, por favor. Esta é a lista dos descendentes de Adão. Quando criou os seres humanos, Deus os fez parecidos com ele. Deus os criou homem e mulher, e os abençoou, e lhes deu o nome de humanidade. Com idade de 130 anos, Adão foi pai de um filho que era parecido com ele, que pôs nele o nome de Sete. Depois disso, Adão viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas, e morreu com 930 anos de idade. Muito bem. O nome dele em português é Adão. Aleph, Daleth, por trás disso daqui tem um M. Em inglês, para quem conhece o inglês, o nome é Adam. É bem parecido com o hebraico. Adam. Ok? Isso é Aleph, Daleth e o M vem aqui. Veja só. O personagem de hoje é a primeira pessoa que Deus colocou no mundo. Antes da gente seguir, é importante fazer um parênteses aqui, porque tem muita gente hoje em dia, muita gente, de fato a maioria, em especial entre aqueles que estudam bastante. A maioria das pessoas, especialmente as que estudam um pouco mais, hoje tende a acreditar que Adão é uma lenda religiosa. Eu estou falando de cristãos, não estou falando de ateus não, hein? Estou falando de cristãos. Estão colocando Adão na mesma categoria que você coloca boitatá, saci pererê, fada do dente, mula sem cabeça, coelhinho da Páscoa, Papai Noel. Aí vem o Adão. Nunca existiu. Eu estou falando de gente que aceita Jesus como Salvador pessoal. Aqui eu tenho um livro chamado The Language of God, a linguagem de Deus. Ele foi escrito por um geneticista muito conhecido, Dr. Francis Collins. Quem sabe você não tem ouvido falar do Dr. Francis Collins, mas você certamente ouviu falar do trabalho dele. Algum tempo atrás,
tomou conta de todas as mídias, especialmente jornais e revistas, o projeto Genoma. Um grupo de geneticistas que estava estudando o DNA humano, procurando entender cada um dos 3 bilhões, etc. e tal, genes que nós temos. Tudo bem? E aí, atrás disso, vem uma série de curas. Provavelmente a cura do câncer está no fato da gente entender melhor o genoma, o DNA humano. Quem era o líder do projeto Genoma? O Dr. Francis Collins, um dos maiores geneticistas vivos. Tudo bem? O Dr. Francis Collins acredita em Jesus Cristo como Salvador pessoal. Tudo bem? E ainda assim, ele acredita que nós estamos aqui resultado de uma combinação de mais ou menos 10 mil macacos. Portanto, Adão nunca existiu. Nós somos resultado. Quem está falando é o Dr. Francis Collins. Nós somos resultado de um processo de evolução natural, etc. e tal. Começou na Terra, passou por uns 10 mil macacos, há uns 150 mil anos, e estamos aqui. Tudo bem? E ele é cristão e aceita Jesus como Salvador pessoal. Isso é uma coisa mais difícil do que entender o DNA humano, né? Como é que o cara vai conseguir aceitar Jesus como Salvador pessoal, sendo que Jesus morreu por um bando de... Me perdoe, macacos, né? Um bando de macacos. Eu não sei qual é a religião que você professa, mas procure saber se a tua religião tem um líder supremo. Se tiver, investigue o que é que o líder da tua religião acredita, e você vai encontrar surpresas inacreditáveis. Eu estou falando de religiões bem estabelecidas que têm bilhões cristãos, e o principal líder acha que o Dr. Francis Collins tem razão. Nós somos produto de um bando de macacos. Adão nunca existiu. Ok? Muito bem. Olha só, a Bíblia claramente diz o seguinte: Adão foi obra de quem? Deus. Adão foi feito de que maneira? Mas de que forma Deus fez? Deus modelou, esculpiu, gostei disso. Deus fez Adão com as mãos. Muita coisa Deus fez só mandando. Haja luz, Deus não modelou a luz. Haja separação entre a parte seca e a parte úmida, Deus não meteu a mão na água. Agora, literalmente, Deus botou a mão no barro e dali fez Adão. Você vai ver a importância desse fato de Deus ter posto a mão no barro daqui a pouco. Muito bem, aqui tem alguns detalhes biográficos de Adão. Agora a pergunta que se faz é a seguinte: primeiro, o que quer dizer o nome Adão? Lembra-se que não foi a mãe que deu, né? Normalmente é a mamãe que dá o nome, né? Nesse caso, quem fez foi Deus. Então quem deu o nome foi Deus. E você vai se surpreender com o significado que o nome Adão tem na Bíblia. Olha só, primeira informação, isso é surpresa para mim. Pode ser que alguns aqui já conheçam isso, mas eu não conhecia esse detalhe. E aprendi isso estudando para a gente poder fazer esse capítulo aqui. Hoje é muito fácil fazer isso. Qualquer um que tenha uma Bíblia e consiga fazer pesquisa de tudo que é jeito, você consegue o que você imaginar da Bíblia, tá? Então eu pedi simplesmente para o meu programa de computador contar quantas vezes a palavra Adão aparece na Bíblia. E está aí o resultado, 585. Eu estou falando no original hebraico, hein? Aleph, Daleth, Mem, do jeito que está em hebraico. E é só Velho Testamento, por quê? Eu estou falando em hebraico. Por que é só Velho Testamento? Já estou vendo uma porção de gente aqui que é craque nesse troço de Bíblia. Porque o Novo Testamento não foi escrito em hebraico, foi escrito em grego. Nós vamos falar de grego daqui a pouco, vocês não vão sair ilesos hoje aqui, tá? Bom, estamos falando só do Velho Testamento, que é a parte que foi escrita em hebraico. O nome Adão aparece 585 vezes. 585 vezes. Eu me surpreendi. E agora então a questão é: o que quer dizer o nome Adão? Olha só. O primeiro significado para a palavra Adão é o quê? Humanidade. Aquilo que você chama de ser humano
Em hebraico é o quê? Adão. Vamos para o primeiro texto que a dona Marisa leu. Gênesis 1. Façamos o que, dona Marisa? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa então, olha, semelhança. façamos o homem. Não foi isso que foi escrito em hebraico. Agora eu vou dizer para você o que foi escrito em hebraico. Comigo aqui, ó. Em hebraico foi escrito bem assim: façamos. Me ajudem. Não. Façamos Adão. Exatamente. Aleph, Dalef, Mem. Façamos Adão a nossa imagem. Ou façamos o ser humano. Façamos o ser humano. Por que as traduções colocam aí ser humano ou homem? Porque, na verdade, Deus não tinha feito Adão ainda, estava lá na frente. A maioria das traduções vão por aí. Ok? E você vai ver que das 585 vezes que a Bíblia menciona a palavra Adão, na verdade, uma quantidade muito pequenininha das vezes, ela está se referindo ao marido de Eva. A grande maioria, 550 vezes, ela não está falando do marido de Eva, ela está falando do quê? Humanidade. Resumindo, a academia, a universidade, diz que nós somos todos o quê? Macacos. Nós somos todos macacos. Você pode não gostar, mas você é um descendente de macaco. É o que diz a academia. A Bíblia diz o quê? Que nós somos todos... Não. Vamos para o hebraico. Nós somos todos o quê? Adão. Você está entendendo? Você é Adão. Você é do gênero humano. Adão em hebraico quer dizer muito mais do que o marido de Eva. Adão é um gênero. Você é parte desse gênero. Muito bem. Agora então, vamos encontrar um texto na Bíblia onde Adão foi traduzido como humanidade. É o texto que a dona Marisa acabou de ler, né? Façamos os seres humanos. Então no hebraico essa expressão seres humanos está trocada por Adão. Muitas vezes o Velho Testamento usa Adão para se referir à pessoa. De fato, 253 vezes. Lembra-se que são 585 no geral, 253 vezes para falar de pessoa. Vamos para Êxodo 8:17. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Vocês estão em Gênesis, o próximo é Êxodo. Não virem mais do que umas 50 páginas aí. Êxodo 8:17. E fizeram assim, porque Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos, e toda a terra do Egito. Alguém que tem a nova tradução da linguagem de hoje? Professora Glaci. E Arão bateu na terra com o bastão, e todo o pó do Egito virou piolhos, que cobriram as pessoas e os animais. Eu disse para você que a palavra Adam, ou Aleph, Dalef, Mem, do hebraico, isso pode significar o quê? Humanidade. Não, humanidade já ficou para trás, nós estamos no segundo. Pode significar o quê? Pessoa. Por trás desse pessoa aqui do português está o quê? Adão. Então, olha só, estamos falando das pragas do Egito, né? Arão, irmão mais velho de Moisés. Aliás, Moisés é um dos personagens que nós vamos estudar daqui a pouco aqui. Bateu no chão e surgiu do pó da terra piolho, e o piolho cobriu quem? Vamos para o hebraico. O piolho cobriu Adão. Adão cobriu todas as pessoas. Mais um significado para a palavra Adão. Às vezes ela é usada, não é muitas vezes, bem pouquinhas de fato, 27 vezes ela é usada como substituto da palavra homem. Quer um exemplo? Vamos para Gênesis 3:9. Kika, por favor. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Ok? Na verdade, em hebraico está escrito, chamou Deus Adão, e aí é no sentido genérico, porque ele estava se referindo também a Eva. Tudo bem? Muito bem. Eventualmente, eu falei para você que Adão aparece 585 vezes na Bíblia. Eventualmente, está se falando do marido de Eva. Ela vai ficar triste com essa, né? Mas é verdade.
E aqui depende muito da tradução. Não dá para dizer que exista uma quantidade fixa. Vocês vão ver isso acontecer no exercício que nós vamos fazer agora. Dependendo da tradução da Bíblia, a palavra Adão, como marido de Eva, aparece mais ou menos vezes. Eu vou começar aqui com uma das Bíblias mais conhecidas do inglês, é a New King James Version. Nessa Bíblia, em inglês, a New King James, o marido de Eva, Adão, aparece só 30 vezes. Lembra então que das 585 vezes que a Bíblia fala em Adão, só 30 está falando do marido de Eva. Boa parte está se referindo à humanidade. E 21 vezes está no Velho Testamento, 9 vezes no Novo Testamento. Aí nós estamos falando já de grego, nós vamos chegar nisso mais à frente. Vamos para o primeiro exemplo aqui. Eu coloquei aqui o texto original, você pode conferir na tua Bíblia. Esse texto aqui é Gênesis 2,19. E você vai ver que as traduções em português, nesse texto, não colocam Adão, vão colocar homem ou alguma coisa equivalente. Mas a tradução da Bíblia em inglês, New King James Version, coloca aqui no meio, and brought them to Adam. Está falando aqui daquela situação onde Deus já tinha criado todos os animais, e aí então Deus traz os animais para Adão dar nome. Muitas das traduções em português, em vez de Adão, diz assim, trazem para o homem. Você está vendo como Adão e homem são sinônimos? Muito bem, vamos para o português. A mais conhecida das traduções em português é a Almeida Revista e Atualizada. Nessa tradução, a Bíblia apresenta 20 vezes Adão, o marido de Eva, e só 9 vezes no Velho Testamento. Só 9 vezes. Então, das 585 vezes, só 9 está falando do marido de Eva. Você, Gênesis 3,17, por gentileza. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Quem está com a nova tradução da linguagem de hoje, em vez de Adão, conforme a dona Ida leu, aparece o quê? Homem. Você está vendo como são sinônimos? Agora então vamos para a nova tradução da linguagem de hoje. De novo, só 9 vezes no Velho Testamento, mas não são as mesmas 9 da Almeida. Doutor Alexandre, agora é consigo aí. Gênesis 2,20. Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava um ajudador que fosse como a sua outra metade. Maravilha. Veja só, esse texto que o doutor acabou de ler é o primeiro texto na nova tradução da linguagem de hoje da Bíblia inteira a mencionar Adão. A Bíblia fala dos filhos de Adão. Nós conhecemos o nome de 3. O primeiro era Caim. Não, o primeiro é Caim. O segundo era Abel. Você sabe o que aconteceu, né? Paulo comeu, Abel morreu. Bom, aí então eles tiveram um terceiro filho. O terceiro chamava-se Sete. Agora uma curiosidade que muita gente se pergunta, né? A Bíblia diz, e nós lemos Gênesis 5, 1 a 5, quem leu foi o senhor Renato. Lá no final o senhor leu assim: e Adão teve filhos e filhas. Se tem uma coisa que deixa muita gente curiosa, é quem eram as filhas de Adão. Ok? Aliás, a curiosidade é maior, a gente quer saber quem é Eva. Se você quer saber quem é Eva, vem conosco terça-feira da semana que vem. Mas você sabe que os judeus não têm só a Bíblia como um livro antigo. A Bíblia é um livro antigo, muito importante na tradição judaica, mas eles têm muitos outros livros. Aqui no português nós temos os Lusíadas, lembram disso? Camões. Mas nós temos outras coisas além dos Lusíadas. E um dos livros da tradição judaica bem antigo é um livro chamado o Livro dos Jubileus. E o Livro dos Jubileus dá o nome das meninas. A primeira chamava-se Auã, a segunda chamava-se Azura. Aí você tem a citação Jubileus 4.1 e Jubileus 4.8. Eu vou pedir para a dona Marisa ler para nós o pedaço dos Jubileus que
fala de Auã, a primeira das filhas de Adão. E presta atenção no que você vai escutar, porque provavelmente você não vai entender. Então presta atenção. Por favor, dona Marisa. E na terceira semana do segundo jubileu, ela deu à luz a Caim. E na quarta semana, ela deu à luz a Abel. E na quinta semana, ela deu à luz a sua filha Auã. Muito bem. Provavelmente você não entendeu nada, né? O fato é que nasceu primeiro Caim, depois Abel, depois Auã. Deixa eu te explicar o que é esse troço de jubileu. Olha só. O jubileu era um período de tempo importantíssimo na cultura do Velho Testamento. De fato, o jubileu acontecia a cada 50 anos, portanto, tirando o ano do jubileu, antes de um jubileu, nós tínhamos 49 anos. E 49 é 7. Me ajuda aí, tabuada do 7 é um horror, né? A do 2 é fácil, a do 7 é um horror. 7 vezes 7? 49. Então é assim, o livro dos jubileus conta o tempo em sequências de 49 anos. Cada jubileu significa 49. 2 jubileus. A senhora está craque na matemática, hein? 98. Muito bem. 3 jubileus. Bom, vamos lá. Na terceira semana do segundo jubileu. Agora eu peguei você, hein? O primeiro jubileu tinha sido concluído. O primeiro inteiro, nós estávamos no segundo na terceira semana. São 7 semanas. Então pega 49 mais 21. 49 mais 21 vai dar 70. Então, o primeiro jubileu já tinha se encerrado, o segundo ainda não. Portanto, quando nasceu Caim, de acordo com o livro dos jubileus, entre o ano 64 e o ano 70. Por isso que tem esse intervalo de 6 aqui. Abel nasceu na quarta semana do mesmo jubileu. Isso quer dizer que Abel era quantos anos mais novo que Caim? 7 anos. É por isso que aqui sai de 64 para 71 e aqui sai de 70 para 77. Portanto, Abel teria nascido entre o ano 71 e o ano 77. E Auã nasce na quinta semana. Isso. Veja que maravilha. Isso é que é fertilidade. Um filho por semana. Lembre-se que a semana tem 7 anos, hein? Ok? Então, a cada 7 anos nascia uma criança. Nasceu Caim, nasceu Abel, nasceu Auã. Deixa eu falar um pouco mais sobre Auã. Muita gente se pergunta, quem foi esposa de Caim? Toda a tradição judaica diz que foi Auã. E não tinha outra alternativa, porque a outra mulher era Eva. Eva já tinha marido. Você vai dizer, mas é uma barbaridade, irmão com irmã. Não. Deus fez um casal de chimpanzé no começo, lembra disso? Como é que eles se reproduziram? A partir desse casal. Deus fez um casal de leão com leoa. Como é que eles se reproduziram? A partir daí. Então aquilo que a gente chama de cruzamento está me fugindo do termo aqui, mas tal do inbreeding, né? Irmão com irmã, primo com prima e tal. Era a única alternativa de reprodução. A esposa de Caim era irmã dele. Muito bem. E agora então vamos falar da Azura. Por favor, Ricardo, pode ler para nós. Na sexta semana ele gerou sua filha Azura. Azura nasceu entre o ano 134 e o ano 140, de acordo com o livro dos Jubileus. E de acordo com a tradição judaica, ela foi a esposa de quem? Quem que era o terceiro filho? De Sete. Então era Azura e Sete. Eu não sei o significado de Azura, mas se falar dos olhos da menina, você já imaginou? Uau! Bom, antes da gente responder essa pergunta, deixa eu falar para você. A academia, do outro lado aqui, está a Federal do Paraná. É verdade que não é biologia, o curso de jornalismo, etc. e tal. Sem nenhum desrespeito com a ciência, hein? Uma coisa é matemática. Matemática você prova. A física você leva para o laboratório, para fazer experimento. Outra coisa é dizer algumas coisas que não são capazes de provar. Veja só. A ciência não é capaz de definir vida. Não é capaz. Ninguém é capaz de definir vida. Vida é o quê? Ninguém sabe. Se nós soubéssemos o que é vida, por exemplo, vida é assim,
é um átomo de carbono, 2 de nitrogênio, uma descarga elétrica e um tapa na porta. Pronto. Você faz isso, você tem vida. Ninguém morria. Quem que sabe o que é vida? Ninguém sabe. A gente só sabe o que é morte. Morte a gente sabe bem. Fácil. Tem lá uma formiga andando, você... Isso, a Kika já foi com a mão. Pá! Tudo bem? Agora, fazer o contrário. Pegar a formiguinha que está toda esmagadinha ali. Fazer uma formiguinha. Isso, e fazer ela voltar a andar, ninguém consegue. Eu estou falando da formiga. Eu não estou falando de um ser humano, que é bem mais complicado. Tudo bem? Então, o meu ponto de vista aqui é o seguinte, eu vou parar de falar de ciência, porque eu não quero falar de ciência não. Meu ponto de vista aqui é o seguinte: se a ciência não é capaz de definir vida, e não é, como é que ela quer me convencer que a vida, que ela não é capaz de definir, surgiu ao acaso? Você está entendendo? Ninguém vai acreditar que um carro desse que está na garagem aqui surgiu ao acaso. Você explodiu uma oficina mecânica, baixou a poeira, você tem o quê? Uma Ferrari. Isso não existe, rapaz. Você pode explodir o que você quiser. E olha, Ferrari é fácil de definir. Motorzão atrás, 12 cilindros berrando que nem um maluco, ok? Isso é fácil de definir. E ainda assim você não acredita que uma Ferrari vem do acaso. Agora, vida, que é um negócio que ninguém define, ninguém nem sabe o que é, nós acreditamos que possa vir do acaso. Eu não consigo entender isso. Bom, então vamos esquecer a academia. Para a academia, Adão era uma lenda. Será que para Jesus, enquanto Jesus viveu entre nós, será que Jesus falou de Adão? E mais ainda, se ele falou, será que Jesus achava que Adão era mais ou menos do mesmo grupo da fada do dente e do boitatá? Vamos para a Bíblia. Agora nós estamos do Novo Testamento. Vamos para Marcos. Segundo evangelho. O primeiro evangelho é Mateus, o segundo é Marcos. Capítulo 10, verso 4. Aliás, verso 6. Marcos 10, verso 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez o homem do... Olha só, quem está falando em Marcos 10, 6? Quem que está falando? Jesus Cristo. Se você tem uma daquelas Bíblias aonde o que Jesus falou aparece em letra vermelha, isso aí está em letra vermelha. Tudo bem? E olha o que Jesus diz. Jesus está fazendo uso, olha aqui pessoal, comigo. Jesus está fazendo uso de uma estratégia de raciocínio. Veja só, no começo, quando todas as coisas foram, todas as coisas evoluíram, não é assim? Foram 10 mil macacos, é isso que Jesus falou? No começo, quando a macacada tomava conta da terra, é isso? Tinha macaco e macaca, é o que está aí? Não, para Jesus isso nunca existiu. No começo, quando tudo foi criado do nada, Deus fez o quê? Homem e mulher. E como é que Jesus sabia disso? Ele não precisava de vídeo no YouTube, ele estava lá. Você quer saber mais? Veja, o último personagem dessa série, o último, daqui 24 semanas, o último vai ser Jesus Cristo. E Jesus é tão maior que o resto da turma nós vamos dar conta numa noite. Veja, Jesus a gente não ia dar conta nem no resto da eternidade, ok? Mas, apenas para a gente ter um pouco mais de tempo para falar de Jesus, nós vamos fazer uso de 4 semanas. Na primeira semana nós vamos falar de Jesus, o Filho de Maria. Na outra semana nós vamos falar de Jesus, o Filho de Deus. Na terceira semana nós vamos falar sobre o que aconteceu na cruz. Que barbaridade é essa que Jesus teve para a cruz? E a última semana é a minha favorita. Se Deus me der vida, estamos falando daqui 8 meses, né? Se Deus me der vida, eu quero estar aqui para fazer esse estudo com vocês. É o meu tema favorito. Jesus, vírgula, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Tudo bem? Muito bem. É desse Jesus que nós estamos falando. Ele disse o seguinte: no começo, quando tudo foi criado, e eu sei que foi criado porque eu estava lá e fui eu que falei, eu criei o quê? Homem. E eu criei mulher.
Ponto. Mas pode ter sido um lapso, né? Na verdade, Jesus acreditava em macaco e macaca. Vamos para Mateus? Mateus agora, eu quero o capítulo 19, verso 4. A Gisele vai ler para nós, por favor. Mateus 19, 4, Gisele. 4. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Uau! Olha só, de novo quem está falando? O Senhor Jesus Cristo, o principal personagem da Bíblia. E ele está falando de algo que está escrito na Bíblia. Uma coisa muito legal de Jesus é que ele não veio aqui para dizer para vocês: esqueçam o que eu escrevi. Não. Várias vezes Jesus dizia: leiam o que eu escrevi. Vocês não estão lendo? Se um dia alguém convidar você para fazer um sermão, não precisa se assustar não, é fácil. Uma vez convidaram Jesus para fazer um sermão. Sabe o que ele fez? Pegou a Bíblia, abriu no livro de Isaías. O livro de Isaías tem uma série de profecias messiânicas que falavam daquele Jesus que ia nascer em Belém. Ele pegou a Bíblia, leu a profecia e disse assim: hoje se cumpriu essa profecia, e sentou. Uau! Você imagine? O Deus de toda a glória, que podia fazer qualquer sermão, leu Isaías e sentou. Olha Jesus de novo aqui. Vocês não leram o que está escrito? No começo foi feito homem. Qual que é um dos significados da palavra homem na Bíblia? Adão. No começo foi feito Adão e foi feito uma mulher. Você acha que Jesus achava que Adão está na mesma categoria do boitatá, mula sem cabeça, fada do dente, coelhinho da Páscoa, Papai Noel? Percebeu? Agora, se Jesus levava a sério a história de Adão, como é que nós temos muito cristão? Eu não estou preocupado aqui com os ateus. Os ateus não acreditam em Jesus, não acreditam em Deus, não acreditam em Mohammed, não acreditam em nenhum bicho que se mova. Tudo bem, é um direito deles, foi Deus que deu isso a eles. Ok? Bom, a minha questão é com os cristãos. Se Jesus achava que Adão era uma pessoa literal, que a semana da criação realmente existiu, como é que nós estamos achando que Adão era lenda? Na verdade, Jesus não usou aquela palavra em hebraico, porque aqui nós estamos falando de grego, né? Mas ele usou a palavra arsi. Isso daqui é um alfa, né? Isso daqui é um rho. Parece um P, mas na verdade é um rho. A turma da matemática vai lembrar do rho. Isso aqui é um sigma, é o S. E aqui, arsi, a palavra que Jesus usou. Na verdade, Jesus não falou em grego, hein? Jesus falava em aramaico. Quem assistiu a Paixão de Cristo, de acordo com Mel Gibson, aquele filme é todo falado em aramaico. Provavelmente Jesus falava aquela linguagem. O problema é que pouca gente entendia aramaico. Então a Bíblia no Novo Testamento foi escrita em grego, que era o inglês dos dias de Jesus. Tudo bem? Bom, vamos agora ver o que o Novo Testamento fala de Adão. E eu estou falando agora do marido de Eva. Tudo bem? Esqueçam o Adão humanidade, esqueçam o Adão pessoa. Estou falando do marido de Eva. E aqui, só para definir o escopo da nossa discussão, a tradução que eu estou adotando aqui é a nova tradução da linguagem de hoje, que dependendo da tradução pode ter um pouco mais ou um pouco menos. Essa tradução aqui vai mencionar 11 vezes a palavra Adão. Algumas vezes ela aparece mais do que uma vez no mesmo verso. E os versos são esses aqui: Lucas 3:38, Romanos, 1 Coríntios, 1 Timóteo e Judas. Será que esses textos aí tratam Adão como sendo uma lenda? Vamos para 1 Timóteo, é lá no finzinho da Bíblia. 1 Timóteo capítulo 2, verso 13. Porque primeiro Deus fez Adão e depois Eva. Uau! Quem está escrevendo aqui não é Timóteo. Pode ler de novo para nós, por gentileza? Porque primeiro Deus fez Adão e depois Eva. Uma curiosidade aqui sobre esse livro de Timóteo. Não foi escrito por Timóteo. É primeiro Timóteo, né? 1 Timóteo. Acho que já estava no segundo. Tá. Ele não foi escrito por Timóteo.
de fato foi escrito por Paulo. O problema é que Paulo teve pelo menos 13 livros na Bíblia. Então não dá para fazer Paulo 1, Paulo 2, Paulo 3, Paulo 13. Ok? Então os livros de Paulo receberam como nome os destinatários. Paulo escreveu, por exemplo, o livro a Roma, a igreja de Roma, daí saiu Romanos. Paulo escreveu 2 cartas aos Coríntios, daí saiu o livro de Corinthians. Okay? E é bem assim, 2 na Bíblia. Tem alguns que gostaram mais do que os outros, né? Bom, o fato aqui é o seguinte: exceção feita a nosso Senhor Jesus Cristo, se é que eu posso fazer uma exceção a Jesus Cristo, hein? Porque quando eu digo assim, exceção feita a Jesus Cristo, sobrou o que para nós? Nada. Morte eterna. Então é uma barbaridade que eu acabei de falar. Mas eu vou continuar no meu raciocínio. Exceção feita a Jesus Cristo, o principal teólogo da Bíblia é Paulo, disparado por quilômetros na frente de Pedro, por exemplo. Tudo bem? Nós vamos falar muito sobre Paulo. E você devia estar aqui no dia que a gente falar sobre Paulo, porque existe uma razão importante pela qual Paulo precisou ser chamado. Que Pedro passou 3 anos e meio com Jesus e não entendeu nada. João, mesma coisa. E os outros 11 juntos, bom, um deles até se matou. Não fosse Paulo, é capaz que até hoje nós não tivéssemos entendido muita coisa que Jesus falou. Tudo bem? Paulo é o principal teólogo do cristianismo por quilômetros de vantagem. Tudo bem? Quem está falando aqui é Paulo. Você acha que Paulo achava que Adão é uma lenda? Não! Paulo está dizendo o quê? Primeiro Deus criou Adão. Não tem nada a ver com a evolução, cara. Você está louco? Imagine se Paulo soubesse que a gente acredita que a turma veio de 10 mil macacos. Vocês estão de brincadeira, rapaz. Ainda acham que evoluíram, né? Vamos continuar com Paulo. 1 Timóteo 2,14. Pastor Claudenir, por favor. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. As mulheres tinham que ficar contentes, sabe? Porque o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: a mulher, quando pecou, e nós vamos falar mais disso a semana que vem, ela pecou achando que estava fazendo a melhor escolha. Ela literalmente se enganou. Adão não. Adão sabia que estava fazendo uma bobagem. Então, olha só. Se tem uma declaração de amor estúpida, a mais estúpida de toda a história foi a declaração de amor de Adão para Eva. E é com dor no coração que eu vou dizer o que eu vou falar agora. Adão teve que escolher entre o paraíso e o amor de uma mulher. E ele não teve dúvida, ficou com Eva. Isso faz da escolha de Adão uma imbecilidade ainda maior. Eva escolheu errado, mas ela achava que estava certo. Adão escolheu errado sabendo que estava errado. Então as mulheres me perdoem, mas os homens não têm muito conserto. Vocês vão ter que aguentar. E quando Jesus não voltar, vocês vão ter que carregar essa cruz. Ok? Muito bem, vem comigo em Lucas. É o terceiro evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu quero o capítulo 3 e eu preciso do verso 38. Doutora Cláudia, por favor, vamos ver a doutora. Filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Uau! Aí está aparecendo uma porção de filho disso e filho daquilo. Filho de quem? Começa com 7, o que mais? Enos, 7, Adão e Deus. Quem está na origem disso tudo? A Bíblia tem 2 genealogias para Jesus. O que é genealogia? A origem. Se você soubesse a tua genealogia, você saberia não só quem é o teu pai, quem é o teu avô, quem é o teu bisavô, etc e tal, até chegar em Adão. Já imaginou que maravilha? Uau! Bom, para Jesus tem 2. Uma em Mateus e outra em Lucas. Essa que você está vendo é de Lucas. E aí você vai dizer, não, mas elas têm que ser iguais. Não, são diferentes. Pessoas totalmente diferentes. E aí como é que o mesmo Jesus pode ter genealogias diferentes? Veja, a melhor explicação para essa diferença é que a genealogia de Mateus seria a linha de sangue de Jesus a partir do pai de criação dele, a partir de José, marido de Maria.
E a genealogia de Lucas seria a linha de sangue, essa sim, literal, o sangue que até hoje corre nas veias do nosso Senhor Jesus Cristo, a partir de quem? Deus. De Maria, a mãe de Jesus, até chegar em Adão. O primeiro casal a unificar essa genealogia, tanto de Mateus quanto de Lucas, é Davi e Batseba. Isso é uma história espetacular. Nós vamos falar muito de Davi, muito. É inacreditável como é que Deus escolheu justamente, quem conhece a história sabe do que eu estou falando, Davi e Batseba, para unificar as duas linhas de sangue de Jesus. Mas o fato aqui é o seguinte: Lucas estava querendo, olha só, Lucas estava querendo mostrar a ligação de Jesus com Deus o Pai. Mateus estava querendo mostrar que Jesus era um descendente da casa real de Davi. Lucas estava querendo mostrar que Jesus era filho de Deus. E Lucas faz isso passando por... Como é que ele prova que Jesus era filho de Deus? Quem que é o filho direto de Deus aí, na genealogia de Lucas? O filho direto de Deus é Adão, que gerou Sete, que gerou Enos, que gerou fulano, que gerou ciclano, que gerou beltrano, até que um dia alguém gerou, aí não é um homem, até que um dia alguém gerou Maria, que gerou Jesus. Então, o que Lucas estava querendo era ligar o DNA humano de Jesus com Deus. E ele passa por quem? Por Adão. Lucas não tem 10 mil macacos aí, pessoal. Aí então, fulano gerou ciclano, gerou beltrano, que a partir de 10 mil macacos, não existe isso. Vamos para o livro de Judas. Judas não tem capítulo, porque ele só tem um capítulo. Então nunca ninguém vai dizer Judas capítulo 1. Não tem capítulo 2. Então em Judas a gente só diz o verso. O verso que me interessa é o verso 14. César, por favor. Foi Enoque da 7ª geração a partir de Adão, quem há muito tempo profetizou isto a respeito deles. Olhem, o Senhor virá com muitos milhares dos seus anjos. Diz a Bíblia que essa talvez seja a primeira profecia da segunda vinda de Jesus. Quer dizer, não, mas tem Gênesis 3,15. Não, Gênesis 3,15, para quem é mais estudado em Bíblia, Gênesis 3,15 é aquele texto onde Deus fala com a cobra. Ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, lembra disso? Entre a tua descendência, metendo o dedo no focinho da cobra, e o descendente dela. Ele, o descendente dela, vai ferir a tua cabeça. E você vai ferir o calcanhar. Nós vamos falar sobre Maria, mãe de Jesus. É um dos estudos que eu quero fazer. Os católicos falam muito e falam bem de Maria. E os católicos falam tanto de Maria que a maioria dos protestantes fica assim meio, eu vou usar uma expressão nordestina, meio vexado de falar de Maria, ok? Mas os católicos têm toda a razão. Maria foi uma mulher espetacular. Espetacular. Nós temos que falar um pouco sobre Maria. E essa profecia de Gênesis 3,15 não falava da primeira, aliás, da segunda vinda de Jesus, falava da primeira, daquela vinda onde o filho de Maria ia morrer na cruz. Agora, essa profecia de Enoque, que não está na Bíblia, existe um livro chamado Livro de Enoque, que também é um dos livros da tradição judaica. A gente já mencionou o livro de Jubileu, lembra disso? Awan e Azura. Tem outros livros, um deles é Enoque. E nesse livro de Enoque, que a Bíblia cita aqui, quem está citando aqui é Judas. Esse Judas não tem nada a ver com o que traiu Jesus, hein? Nos dias que Jesus viveu, Jesus era um nome comum, Judas também. Judas só caiu em desuso alguns anos depois que todo mundo ficou sabendo da história, então você não conhece nenhum Judas por aí, tá? Mas nos dias de Jesus era muito comum. Então esse Judas aqui não é discípulo de Jesus. Mas esse Judas que escreveu o capítulo que tem o nome do livro de Judas, fala sobre uma profecia que Enoque fez
E Enoque aqui é a 7ª geração depois de um bando de macacos. É isso daí? Não existe lugar na Bíblia. Veja, eu não tenho nenhum problema em se acreditar num bando de macacos. Só não dá para dizer que é cristão. Aí não. Aí então faz que nem Richard Dawkins. Esse é o sumo sacerdote do evolucionismo. Ele não acredita em Deus. De fato, ele acredita que está na hora do Estado, e agora eu estou falando sério, hein? Ele acredita que está na hora do Estado começar a legislar a barbaridade da violência que os pais fazem, incutindo na cabeça dos seus filhos a religião que eles têm. Um pai pode estuprar uma filha? Pode ou não? Não, isso é crime. Eu tenho um promotor de justiça aqui que diz que não. E é crime mesmo. Do mesmo jeito, Dawkins diz assim: um pai não pode meter a religião dele na cabeça da filha. Isso é um estupro. Você está entendendo aonde quer chegar o evolucionismo? Deixa a tua menina crescer. Ela que decida. Se você... Estou falando de Dawkins aqui. Se você é um idiota, e ele acha que você que acredita na Bíblia é um idiota, se você é um idiota para acreditar nisso, não passe essa idiotice para o teu filho. Eu não estou falando de Dawkins. Ele não acredita em Deus, ele não acredita em religião, ele acha que isso tudo é uma barbaridade, é uma violência. Eu estou falando de gente que acredita na Bíblia, aceita Jesus como Salvador pessoal e ainda assim acha que Adão e Eva foi uma bobagem, que na verdade nós somos fruto de 10.000 macacos. Não existe espaço para isso na Bíblia. Você pode ler a Bíblia de trás para frente, do jeito que você quiser, qualquer tradução católica, ortodoxa, protestante, em qualquer idioma, não tem espaço para isso. Mas o mais importante é o que vem agora. O que nós aprendemos a respeito do caráter do Deus que criou esse personagem? A primeira coisa que a gente aprende é que a Bíblia não deixa espaço nenhum para uma evolução gradual, porque a Bíblia é clara em dizer que Deus criou tudo. Vamos deixar a Bíblia falar? Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1:31. Nós estamos indo para os últimos versos. Gênesis 1:31. Ana Lu, por favor. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Bom, Deus olhou para a semana que ele tinha trabalhado aqui na terra, e na opinião de quem? De Deus. Deus olhou para o que ele fizera e na opinião dele ele achou que era tudo bom. Muito bom. Meia boca. Não, tudo perfeito. Não dava para melhorar, ele já tinha feito Eva. Não dava para melhorar. Falou, bom, agora eu tenho que ir para um outro planeta. Aqui nós já chegamos no limite. Deus fez tudo muito bom. Veja só, a outra coisa que nós aprendemos é o seguinte: Deus nunca foi pego de calça curta. Na verdade, Deus não usa calça curta. Ele já sabia da possibilidade do pecado surgir. Quer ver só? Vamos para Pedro, lá no fim da Bíblia. Começa em Apocalipse e vai voltando. Você já passou por Judas, aí vai vir 3 cartinhas de João, daí vem Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, 19 e 20. Dona Marta, por favor, a senhora pode ler para nós? Mas, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Deus fez Adão, fez Eva, e Deus fez a Dona Marta e fez o Paulo também. O Paulo e a Dona Marta. A Dona Marta, essa senhora acabou de ler, né? Eles têm um restaurante espetacular aqui em Curitiba, depois você pode saber onde é. Mas eu estou falando para você do restaurante deles, não por causa do restaurante. A Dona Marta lidera um grupo de pessoas junto com a Dona Madeleine e outras senhoras bastante abnegadas. São elas as responsáveis por essa refeição de qualidade que você tem aí. Portanto, quer um conselho? Antes de sair daqui, dá um abraço na Dona Marta. Tem gente que estava aqui 1 hora antes desse negócio funcionar, só para que você chegasse aqui, ok? Ela vai ficar horrorizada com o que eu vou dizer, mas ela vai gostar do teu abraço. Tudo bem? Olha só, o que Pedro está escrevendo aqui é o seguinte: Cristo, o Filho de Deus, através de quem? Adão, ok?
Cristo foi escolhido para sacrifício em cima da hora. Adão e Eva fizeram a bobagem, nós vamos falar semana que vem. Aí Deus passou a mão no telefone e disse: olha, você vai ser pego para Cristo. É assim? Não, não foi assim. Deus já sabia disso antes da criação do mundo. Antes. Esse é um dos assuntos mais difíceis da Bíblia. Se Deus já sabia que o mal iria aparecer, por que Ele permitiu? Tem várias alternativas para responder isso, mas a melhor é a seguinte: anota a pergunta num papelzinho, espera Jesus voltar. Depois da volta de Jesus vai ter um período de 1000 anos, e Deus vai fazer uso da palavra e dizer mais ou menos assim: agora é a hora de você fazer aquelas perguntinhas que você não conseguiu resposta lá na terra. Portanto, puxa o teu papelzinho e começa, e vai ter uma fila longa, tá? Mas não se preocupe, que a fila vai andar por você 1000 anos. Se Deus sabia que ia dar errado, por que Ele permitiu? Pergunta isso para Ele. O fato é que Ele sabia que ia dar errado e permitiu. E Jesus já sabia que iria morrer pela humanidade muito antes de Adão aparecer aqui. Uau! Deus não é pego de calça curta. E a melhor notícia da Bíblia é a que vem agora. Olha só. Eu gosto dessa parte. É a minha parte favorita. Um dia nós vamos ter a volta da perfeição. Como é que as coisas eram no início? Perfeitas. Hoje elas são tudo menos perfeitas. Se tem uma coisa que não tem nesse mundo hoje é perfeição. Tudo bem? Mas acredite, um dia as coisas vão voltar a ser perfeitas. Quer ver só? Isso tem tudo a ver com Adão. Vamos ver? Romanos 5, 14 e 15. No entanto, a morte reinou desde Adão. É isso mesmo. Até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia vivido. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Paulo aqui está no melhor da forma. Paulo é espetacular, hein? Ele tem umas frases, olha, eu não sei qual que é a melhor, né? Lembra daquela que diz assim: tudo posso? Uau! Tem uma outra que ele diz assim: nada, essa é a frase que está no túmulo do maior piloto de Fórmula 1 que esse mundo já viu. Quem tem 14, 15 anos nunca teve esse privilégio, tá? Muito bem, mas houve uma época que o Brasil acordava domingo de manhã, aliás, não dormia sábado à noite. Lembra de Suzuka? Prost e Senna brigando curva a curva. Teve muita gente que passou as madrugadas aí. Bom, o Senna morreu, você sabe disso. No túmulo do Ayrton Senna da Silva, lá no cemitério do Morumbi, está escrito assim: nada pode me separar do amor de Deus. Pena que ele não terminou, né? Que é meu através de Cristo Jesus. Eu não sei qual é a melhor frase de Paulo, mas essa aqui é espetacular. Olha o que ele diz assim. Ele está falando de Adão, né? Então, através de Adão, todo mundo morre. Por que você morre hoje? Veja, você vai dizer: não, eu não morri hoje eu estou vivo. Não. Você está morrendo. Desgraçadamente você está morrendo. Se tem uma coisa que eu aprendi nas minhas aulas de literatura, quando eu tinha uns 15 anos de idade, foi o primeiro curso de literatura que eu fiz, ainda no primeiro grau. Um poema chamado O Relógio, de Cassiano Ricardo. O poema é bonito, mas é uma história triste. Diante de coisa tão doída, conservemos-nos serenos. Cada instante de vida nunca é mais, é sempre menos. Ser é apenas uma face do não ser e não do ser. Desde o momento em que você nasce, você já começa a morrer. Percebeu? Então você não tem mais um ano de vida, você tem menos um ano de vida. Percebeu? Eu não sei quantos anos você vai ter, mas quando você completa um, aquele foi embora, nunca mais vai voltar. Essa é a desgraça que Adão nos
nos delegou. Tudo bem? Muito bem. É assim que as coisas vão terminar? Não. Cassiano Ricardo não conhecia Jesus Cristo, né? Olha só. Mas a graça de Deus é muito maior do que a desgraça de Adão. Por quê? Pela desgraça de Adão, todo mundo morreu. Agora, pela graça de Deus, todo mundo pode se salvar. Todo mundo. Você está vendo por que nós vamos precisar pelo menos 4 semanas para falar de Jesus? Não tem como falar uma semana só. Não? Muito bem, e agora é o último texto da noite, 1 Coríntios 15, verso 22. Esse é o texto para você sublinhar na tua Bíblia. Se você tiver daquelas canetinhas assim que deixa piscando, que esse texto vale a pena. 1 Coríntios 15, verso 22. Pode ler para nós, por gentileza. Assim como por estarem unidos com Adão, todos morreram, todos morrem. Assim também por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Bom, amém. Você sabe por que a gente não tem que temer essa morte? Porque é verdade que nós estamos unidos com Adão, por causa disso nós morremos, certo? Agora, que a nossa união com Cristo seja ainda mais forte do que a nossa união com Adão. Porque unidos com Cristo, tudo posso naquele que me fortalece. Unidos com Cristo, nada pode me separar do amor de Deus. Feche os olhos, eu quero orar por você. Bondoso Deus, muito obrigado pela história que a Bíblia conta de um mundo perfeito que o Senhor criou. Lamentavelmente, esse mundo se afastou demais da perfeição que o Senhor tinha idealizado. O Senhor sabe que as coisas aqui não estão fáceis, muitas pessoas sofrem problemas insolúveis, algumas noites são difíceis, longas, alguns de nós não sabem exatamente o que vai acontecer amanhã. A tua misericórdia não nos prometeu que o Senhor ia resolver os problemas, mas o Senhor prometeu que nós teríamos paz mesmo em face a problemas. Humildemente eu te peço que o Senhor acompanhe cada uma das famílias aqui representadas, que de alguma forma eles tenham paz, que eles tenham a esperança de que o Senhor está a ponto de restaurar a perfeição. Amém. E pela misericórdia tua, daqueles que aqui estão, com os seus familiares, nenhum deles esteja afastado do grupo que vai te receber num desses dias de braços abertos. Amém. Que esse dia chegue logo, e até que esse dia chegue, que o Senhor nos guarde do mal, por Jesus. Amém. Amém. Terça-feira da semana que vem vamos falar sobre ela. A mulher é o que Deus fez de melhor. O homem pode espernear quanto quiser. Deus fez Adão, olhou para Adão, dá para fazer melhor. E aí ele fez ela. E foi bem isso que aconteceu.